Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Hoje, no Dia Nacional da Saúde, a gente recebe a médica endocrinologista, a doutora Natália Ferreira. Mais uma vez, Natália, muito obrigada pela gentileza da sua presença. Espero que você volte em outras oportunidades. E a Natália, gente, aqui no intervalo, ela estava compartilhando um dado muito importante. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do sobrepeso, né, do excesso de gordura nos adultos, mas você sabia em casa que a cada três crianças, uma está acima do peso? É absurdo também se a gente fazer uma análise e, infelizmente, a gente vê já essas crianças com diversos problemas, né, doutora? Por exemplo, colesterol alto, triglicérides também desregulado. Hoje nós vemos cada vez de forma mais comum, adolescentes de 15 anos diabéticos, hipertensos. E assim, o que mais chama a nossa atenção é que isso está acontecendo e parece que muitos pais não estão se dando conta de que isso é um problema, de que isso deve ser tratado. Às vezes a criança começa a engordar e os pais não se dão conta de que aquilo já é um problema de saúde, que alguma coisa precisa ser feita. Pode ser alguma coisa também em relação à cultura, algo cultural? Porque até um tempo atrás a gente ouvia muito falar, né? Ah, o bebê gordinho é o bebê saudável, né? A criança gordinha, ah, é uma criança saudável. Não é bem assim, gente. Não. Mas eu lembro, eu cresci ouvindo isso, né? Então tem também essa questão cultural de achar que bebê gordinho e criança gordinha é criança saudável. Nós temos, assim, uma informação genética, evolucionária nossa, que nos aponta para um lado de que se a gente tiver bastante gordura, se a gente tiver muitas reservas, nós temos uma chance maior de sobreviver. Por quê? O nosso maior tempo como espécie aqui na Terra é do homem pré-histórico, o homem que caçava o dia inteiro e que comia de vez em quando, comia muito pouco. Então, nós precisamos, ao longo desse tempo, desenvolver um sistema que fosse muito eficaz em poupar energia. Então, hoje nós temos um sistema em que a gente come e a gente absorve muito e nós somos muito eficazes em poupar. Acontece que o nosso ambiente mudou totalmente. Hoje nós não vivemos de caça, a gente come várias vezes ao dia, nós comemos alimentos extremamente ricos em gorduras e açúcares, que estão muito disponíveis para nós. Nós fazemos pouquíssima atividade física, então nós temos a mesma genética dos nossos ancestrais com um ambiente totalmente diferente. Por esse motivo, se movimenta muito menos, né? Por esse motivo nós estamos engordando tanto. E essa coisa que você está falando que a gente considerava até um tempo atrás a criança gordinha como saudável, vem um pouco daí, dessa nossa genética, dessa nossa memória talvez, que se a gente tiver uma reserva, nós temos uma garantia um pouco maior de sobrevivência. Só que nós precisamos nos adaptar ao novo ambiente. Então, hoje, nós temos muita comida, a gente provavelmente não vai passar fome em nenhum momento da nossa vida e a gente precisa voltar a fazer atividade física. Hoje, a nossa vida é muito automatizada e nós vemos isso muito nas crianças e isso é uma responsabilidade enorme dos pais. Eles são a nossa responsabilidade. Os alimentos que tem dentro de casa são responsabilidade dos pais. Os hábitos das crianças são responsabilidade dos pais. Então, o que tem nessa despensa? A gente precisa parar de colocar alimentos que não são saudáveis para a saúde. Então, os biscoitos recheados, os alimentos que têm altas concentrações de carboidrato, de gorduras, são alimentos prontos, né? Assim, muito gostosos. É claro que as crianças querem isso. Se elas forem apresentadas, especialmente se as crianças começarem a consumir doce numa tenra idade, elas vão acostumar as papilas gustatórias a apreciar o gosto doce. Quanto mais doce, melhor. Então, a gente precisa proteger as crianças de várias formas. Quanto então, antes, melhor. Acostumar com menos doce, acostumar com alimentos mais saudáveis, de forma que elas cresçam gostando de alimentos mais saudáveis, que contenham mais fibras, menos gorduras, menos açúcar. E uma outra coisa muito importante é a presença da atividade física. Então, nós sabemos que nós adultos precisamos de atividade física por vários motivos. As crianças precisam de muito mais. As crianças precisam de mais atividade física, no mínimo 1 hora por dia.
E a gente precisa olhar a nossa rotina e ver se nós estamos propiciando isso para as crianças. Hoje nós temos muita gente morando em condomínios, morando em prédios. Então nós precisamos levar essas crianças para fazer atividade física, colocar essas crianças em contato com a natureza, para que elas possam fazer essa atividade física, que é muito importante também nesse equilíbrio corporal. A gente precisa rever isso quanto antes, né? A gente tem, claro, gente, o apelo, né, por exemplo, da mídia dos comerciais é enorme. A gente vê a todo momento aquelas propagandas muito bem feitas de biscoitos recheados. Quando você compra ali um chocolate, você ganha um brinquedinho junto. Então, a criança vendo aquilo, claro, ela vai pedir, ela vai querer. Mas então que em casa a gente tente, né, equilibrar isso e quanto antes a gente conseguir educar essas crianças e ser exemplo, né? Porque não adianta falar para a criança, não pode comer, só vai comer de final de semana se os pais e todos da casa, durante a semana, abrem a todo momento aquelas exceções. Exatamente. Né? Então, não adianta. Para a criança, as grandes referências são os pais, né? Os avós. E como nós estamos vendo as estatísticas da obesidade, em que na população geral isso está tão presente e na criança também, então a gente chega à conclusão que é um tratamento em família. Então, todo mundo tem que comer bem, tem que se exercitar, nós temos que ir promovendo essa cultura de uma vida mais saudável, porque isso vai ser o mínimo para a gente ter esse estilo de vida mais saudável. Natália, para a gente encerrar esse bate-papo, queria muito reforçar o convite para você voltar numa oportunidade, mas eu queria que você deixasse, de fato, então, reforçasse essa orientação, né? Principalmente para os pais que nos acompanham, né? Da importância dessa mudança de hábitos aos poucos ou radicalmente, para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dessas crianças que já estão crescendo com 15 anos com diabetes, com hipertensão, com 7, 8 anos acima do peso, com colesterol alto, né? Se você pudesse, como médica, né, você que convive com essas pessoas, em casa, como mudar as principais mudanças do nosso dia a dia para a gente tentar reverter isso e combater esses números? Deixa eu só reforçar mais uma coisinha. Por favor. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa saúde, né? E assim, a nossa saúde passa pelo peso saudável. Só que a nossa responsabilidade com as crianças, ela é muito maior. Porque uma criança que chega na idade da adolescência ali, com excesso de peso ou sobrepeso, ou obesidade, ela tem 80% de chance de continuar com sobrepeso e obesidade pelo resto da vida. E isso está nas nossas mãos. Então, nós temos responsabilidade conosco? Temos. Mas com os nossos filhos, ela é maior, porque ela depende de nós. Somos nós que determinamos isso pelo resto da vida deles. Então, nós precisamos colocar essa cultura de uma vida mais saudável dentro de casa. Então, precisamos fazer algumas substituições de alimentos. Precisamos introduzir alimentos integrais, que são mais ricos em fibras, mais ricos em nutrientes. Precisamos ter um consumo frequente de frutas, um consumo abundante de verduras e legumes. Precisamos consumir muita água durante o dia. Precisamos, de uma certa forma, comer em intervalos certos. Não podemos pular as refeições. Precisamos garantir para os adultos e para as crianças a quantidade mínima dos nutrientes necessários. Por exemplo, cálcio. Cálcio é um elemento muito necessário para a adequada saúde dos ossos. Então, precisamos fornecer a quantidade de leite certa, que é o alimento mais rico em cálcio. Precisamos fornecer e consumir a quantidade adequada de proteínas, porque os nossos músculos, a gente precisa manter um tônus muscular saudável ao longo da vida e para as crianças, principalmente para o desenvolvimento das crianças. Precisamos oferecer a quantidade de proteínas necessárias. Precisamos ter sempre o cuidado de consumir alimentos com o menor teor de gorduras saturadas e gorduras trans possível, o menor teor de carboidratos possível. Então, precisamos aprender, nos habituar a olhar os rótulos. Prestar mais atenção. E tentar consumir menos alimentos processados. Então, nós vamos comprar menos coisas prontas e vamos fazer mais coisas em casa, com menos sal, com menos tempero, com menos açúcar, para a gente ir criando esse hábito. E se movimentar mais, né? Com certeza. Atividade física, regrinha básica
para a manutenção da nossa saúde também. Muito obrigada mais uma vez, Ok, viu? muito Recebendo obrigada pelo hoje a convite. endocrinologista, a doutora Natália Ferreira, que volta em outra oportunidade para a gente continuar, né, falando sobre saúde, sobre qualidade de vida e como nós podemos, no nosso dia a dia, rever algumas posturas e alguns hábitos para a gente garantir, né, mais saúde para a nossa família inteira, principalmente para os nossos pequenos, né, que infelizmente estão crescendo já cheios de problemas de saúde. E como ela bem disse, essa é uma responsabilidade nossa, de adultos, cuidar dessas crianças. Obrigada, Natália. Ok, eu que agradeço. Até breve. Boa tarde para você.